Entra de novo, Martinuso. Não está aparecendo o convite a Martinuso entrar, hein? Ele já entrou, eu fechei e abri de novo. Oi, Rayana. Estamos esperando o nosso convidado. Espero que hoje dê tudo certo. Pois é, Martinuso solicitar para participar. Fazer a transmissão ao vivo. Aguardando você, Martinuso. Aí, deu Olá, certo? meu querido. Tudo bom? Tudo bom, tudo Tá me bom. ouvindo bem? Tudo certíssimo, Sil. Tudo Tá me certíssimo. ouvindo legal? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá? E você, tá É, me eu tô achando ouvindo bem? baixo o som, mas eu acho que é aqui do meu telefone. Mas deixa eu ver. Não, agora eu vou aumentar o volume dele. Acho que agora a gente está legal. Todo mundo aí. Também tô te ouvindo bem. Que bom. Agora sim. Né? Daqui a pouquinho o pessoal tá chegando. O Betão tinha entrado, mas eu tive que fechar a sala um pouquinho, porque deu um probleminha, e fechei, abri, e ele deve estar chegando aí também. Tem a Rayana. Que bom. Olá, o pessoal está chegando. Eu acho que está quase na hora já de começar. Tá Né? quase Eu lá. vou fazer uma aberturazinha rapidinha, Martinuso, e depois eu já passo para você, que aí eu deixo com você, faço as perguntas, e você depois toca o resto. Estou esperando, tem mais Tá. gente chegando, né? Fala. Talvez as pessoas façam perguntas, aí você poderia selecionar e me passar? Elas fazem por aqui, e aí eu faço para você. Melhor, porque Se elas senão eu fizerem pergunta, vou ter que prestar atenção aqui embaixo e acaba que não vai dar. e eu também estou fazendo, eu falo. Seu som está um pouquinho baixo. O O meu, seu som está um pouquinho baixo. mas eu coloquei no máximo aqui. Tá. Então eu acho que dá para a gente. Eu tô ouvindo bem. Se o pessoal estiver ouvindo bem, tá tudo legal. Vamos, vamos tentar. Melhorou um pouco. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Um pouco. Ele está meio como se estivesse longe, assim, um som meio longe. Ah, é? É, Ué. Você está fazendo pelo celular ou está fazendo pelo pela. celular. Estou pelo celular. Pois é, eu também. Então, não, tá dando para ouvir. Agora tem que botar você no quadrado aí. Você já saiu do ar. Será que melhora agora? Melhora, mas seu rosto. Aí. Cuidado que você está cortando sua testa. Tá, vamos ver se melhora agora. Melhorou um pouco agora? Um pouco, está um pouco abafado ainda. Ué, vou tentar pôr, mas eu acho que Melhorou. se colocar o fone, eu acho que piora. Vou tentar falar Ficou mais muito baixo. Tá baixo. melhor? Oi? Tá Oi? melhor agora? Tá um pouco baixo, mas se o pessoal estiver ouvindo, não tem problema. Eu tô achando baixo o som, o seu som. Ué, gente. Mas tá no limite máximo aqui do celular. Mas tem hora que você chega mais perto, eu consigo te ouvir. Ah, é? Ué, meu pai. É, Será que eu vou ter que ficar colocar o fazendo. fone também, você pode colocar um fone para melhorar o teu áudio. Vou Mas tentar, tá bom, tá dando. vou tentar achar o fone aqui. Para É ver um se. ponto aí que dê certo. Vamos ver aqui. Deixa eu tentar um fone aqui. Tá bom. Melhorou, Su? Melhorou. Melhorou? Melhorou. É.
Tem alguém falando aqui, ó. Quando você tira o celular do estático, dá para ouvir bem. Quando fica parado, dá a sensação de que algo está abafando o seu som. O André, tem uma pessoa avisando isso. Deixa eu Mas ver, agora conversa comigo aí um pouco. com fone resolveu? Com fone Agora resolveu essa sumiu. questão do som? Melhorou. Melhorou. Sumiu. Só tem que tentar que o fone está Melhorou? sumindo. Melhorou. 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 É, Ok? agora é o máximo que eu consigo. Não, tá bom, tá bom. Agora tá 100%, como diz o André aqui. Anderson. Tá. Não, Anderson. Vamos Anderson. lá. Vamos lá, vamos lá. Olha só. A gente vai conversar hoje sobre os desafios, né, do nosso jornalismo. Vou fazer uma aberturazinha, e depois você passa a bola numa pergunta para ti, tá bom? Ok, Bom, tranquilo, Su. boa noite, gente. Vou começar com uma abertura de um grande jornalista que eu já usei quando dava aula, e acho que você também já deve ter usado. Todos nós, quando começamos a dar aula, a gente usou pelo menos o livrinho do Clóvis Rossi, né? O que é o jornalismo. Sim. Então, para o Clóvis Rossi, o jornalismo é uma fascinante batalha pela conquista das mentes e corações e de seus alvos, que são os leitores. Quer dizer, é uma fascinante batalha pela conquista de mentes e corações de seus alvos. Quem são esses alvos? Leitores, telespectadores, ouvintes, e ainda coloquei internautas, é claro, né? Uma batalha geralmente sutil, que usa uma arma de aparência extremamente inofensiva, a palavra. A partir disso aí que eu queria que a gente começasse a fazer a nossa discussão, né? Então, nós convidamos para essa discussão, para discutir o jornalismo, os desafios do jornalismo contemporâneo, nesse 24 de setembro, convidamos o professor, o jornalista, professor de comunicação, José Antônio Martinuso, que é professor da UFES, doutor em comunicação, pós-doutor em mídia e cotidiano, e também membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória. Eu acho que a gente tem que ter mesmo um pouco de psicanálise para poder sobreviver nessa profissão. Você foi corretíssimo na sua linha. Pois é, começando com essa fala do Clóvis Rossi, com essa afirmação do Clóvis Rossi, sobre o que é jornalismo, você acha que nessa altura dessa situação que nós estamos vivendo no jornalismo de hoje, a gente consegue dar essa mesma definição para a nossa profissão? Bom, primeiramente, Su, muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Muito obrigado ao sindicato, né? De nada. Eu já deixei as redações há muito tempo, mas contribuo com o sindicato até hoje por entender a necessidade e a força que a profissão precisa ter, né, junto a um sindicato, né? Falo isso com os meus alunos na universidade. Então, queria agradecer muito estar aqui pelo convite. Minha honra de estar falando aqui junto com o Sindicato dos Jornalistas, que tenha vida longa e que os novos jornalistas entendam a importância de um sindicato, se filiem a ele e participem do cotidiano dele, né? Também gostaria de agradecer muito quem está aqui já com a gente, porventura quem vai chegar, né? Bom, Su, a sua pergunta e a sua colocação, né, eu tenho aqui algumas questões que eu preparei para falar, mas o ideal é que as pessoas que estejam participando coloquem também as suas demandas, né, para que eu possa responder. Você faz essa mediação aí, por favor. Mas, partindo do que você disse, né, a definição lá do Clóvis Rossi, não é só o jornalismo que lida com a palavra, né, a inocente palavra. A psicanálise é uma ciência fundada no exame do inconsciente a partir exatamente das palavras, né? O Wittgenstein, que foi um estudioso muito importante na primeira metade do século XX, falou que os limites do meu universo são os limites da minha linguagem. Isso é cabal, ou seja, a gente só existe no universo das palavras, né? É pelas palavras que a gente dá nome a tudo. O que não tem nome não existe. Uma coisa simples para a gente entender é que às vezes você está com alguma dor, com alguma angústia,
Alguém chega e pergunta para você, tá tudo bem? Não sei o que, não tá bem. Mas o que está acontecendo? Olha, eu não tenho palavras para dizer. Né? Assim, é um nó na garganta. Ou seja, o que não tem palavras para se nomear é um nó na garganta. Então, nós Sim. humanos, a gente só existe no mundo das palavras. Quanto mais palavras a gente dominar, mais capacidade a gente tem de ser autônomo e de disputar a hegemonia. Quanto menor for o nosso vocabulário e a nossa capacidade lexical, a nossa capacidade gramatical for reduzida, mais a gente tem menos possibilidade de algum protagonismo na vida pessoal e na vida coletiva. Então, o jornalismo lida naquilo que o Pierre Bourdieu falou, que é do campo do simbólico, que é do campo cultural, ou seja, o jornalismo trabalha eminentemente com as palavras, ele dá nome às coisas. E isso é um poder, ou isso é uma potência gigantesca. Ou seja, nomear as coisas é trazer as coisas à luz, é dar evidências a ela. Eu posso dizer que é um mal feito, eu posso dizer que é uma corrupção, eu posso dizer que é uma bobagem. Os nomes carregam o peso da realidade. Isso para a vida pessoal e para a vida coletiva. Aí reside a grande importância. Ataca fundamentalmente a capacidade de nomear. Seu vídeo cortou um pouco, que ele saiu e voltou. Ah, é? Entendeu? O sinal caiu. Ah, né? tá. Mas tudo bem, o sinal teu caiu. Mas se você deu para entender, só você retomar um pouquinho para poder, né? Como a Sim. palavra faz parte da vida e a nossa conexão com essa vida. Sim, ou seja, quando se ataca o jornalismo, quando se ataca-se fundamentalmente a capacidade de nomear as coisas do jornalismo. Sim. Né? É isso a grande relevância do jornalismo. Dar nome aos bois, dar nome aos fatos, constituir uma narrativa que vai substituir a testemunha do fato. Essa é a grande potência do jornalismo e o grande motivo dele ser um alvo de ataque por parte dos poderosos. Sim, verdade, verdade. E dentro dessa que a gente está colocando, dessa situação que nós estamos passando hoje, e já passamos durante muitos anos, o jornalismo sempre foi combatido isso. Ela é a testemunha daquele fato, ela vai relatar aquele fato, e quando alguém vem de encontro ao jornalismo, é para que aquele fato não seja noticiado. Esse é o fato. Né? Por isso que a gente vem enfrentando, há uns anos atrás, a gente sempre enfrentou a polícia, depois enfrentamos políticos, já enfrentamos manifestantes dos dois lados, e agora enfrentamos o presidente da República, que é a pessoa que mais nos agride, né? É o presidente da República. Então, nessa situação que nós vivemos hoje, nesse cotidiano que nós vivemos hoje, quais são os nossos desafios? Além de todos isso que nós já passamos, nós temos também vários desafios. Quais são esses desafios? Fundamentalmente é isso, né? A disputa de poder, a disputa por hegemonia, ela se dá em dois âmbitos historicamente. Essa distinção os gregos já fizeram. A forma primordial de disputa de hegemonia de poder é a força, né? Os gregos, um belo dia, tiveram uma bela ideia. Vão substituir a guerra de armas, que nos mata e nos escraviza, pela batalha das palavras, pela batalha da retórica. Né? Aí se inaugura a política nas bases que a gente caminha até hoje. O jornalismo é um campo de retórica, é um campo de narrativa da realidade. Como eu falava, ele usa as palavras, o poder das palavras, para dar nome aos fatos, para repassar os fatos. Então, quando se ataca o jornalismo, ataca-se isso. O jornalismo, historicamente, se coloca como um vigilante do poder. Né? O poder de qualquer natureza. O poder simbólico, ou seja, o poder da cultura, o poder da economia e o poder da política. Né? Ele se coloca historicamente como vigilante dos poderes. Obviamente que, ao longo da história, ele é mais ou menos atacado. E ele é atacado de todas as frentes, como você bem citou aí na sua fala. Nós vivemos hoje um tempo muito árido para o jornalismo.
muito árido para o jornalismo, né? Em várias frentes dessa. Eu colocaria aqui que há 3 frentes desafiantes para o jornalismo. Uma frente é a história, é o campo do negócio do jornalismo, da empresa jornalística, né? A outra é o campo da narrativa, né? A outra é o campo da cultura, né? Esse da nossa cultura contemporânea, não a cultura quanto belas artes, né? Mas da nossa cultura contemporânea. Então, nós temos desafios em todas essas frentes, né? Mas antes de falar um pouquinho sobre cada frente dessa, a gente precisa entender um pouco qual que é a cena contemporânea. Ou seja, o jornalismo faz uma história diária. O jornalismo faz uma história que se atualiza a cada dia, né? A cada instante, a cada minuto, a cada 24 horas, dependendo da plataforma em que ele é entregue para as pessoas. Na sociedade de hoje, a gente precisa entender que nós temos as nossas relações, quaisquer que sejam, profundamente mediatizadas. O que é uma sociedade mediatizada? É aquela que articula suas relações em torno de enlaces comunicacionais e se mobiliza pelos conteúdos que circulam nesses canais de comunicação. Isso dá um desafio gigantesco para o jornalismo, porque coloca ele muito na berlinda. Uma outra história que é decisiva para a vida contemporânea é que a gente vive num 7º continente de bytes, como formulou o professor Muniz Sodré. Além dos 6 continentes geográficos, a digitalidade criou um outro continente, que sombreia a Terra como um todo. Parte ali. Sim, está profundamente conectado. A gente tem um cyberterritório e uma cyberterritorialidade para viver. Isso é uma novidade gigantesca, porque o jornalismo precisa estar atento a esse novo modo de vida e isso interfere diretamente nele. Um outro aspecto relevante na cena geral é o fato de que a gente vive um obscurantismo crescente mundo afora, né? O Brasil é um dos expoentes dessa onda obscurantista, mas ele não é exclusivo, né? Isso aqui é uma onda planetária e o jornalismo ele é, digamos, produto direto do iluminismo, né? As premissas jornalísticas são premissas estruturadas a partir do iluminismo, né? Que é da vida republicana, democrática, que é da cidadania, que é dos direitos humanos, que é da política, ou seja, que é do cientificismo, que é da racionalidade. Isso é o berço do jornalismo. E o iluminismo está sendo atacado de todas as frentes por um obscurantismo crescente. Então, essa é a cena geral, né, que a gente vive aqui. Passando dessa cena, eu posso tiver alguma outra pergunta? Toda hora, mas a gente está conseguindo levar. A minha conexão está... a sua conexão está caindo, mas voltou. Ela vai e volta, faz parte. Vai que vai falando, não tem problema. Só estou te avisando quando está muito... A sua conexão está caindo um pouco. Eu já olhei aqui se era minha, fui aqui olhar, baixei, não. Mas continua, tá dando para entender. Aqui, enfim. Pessoal, então, tem alguma pergunta que as pessoas colocaram aí? Alguma... Não, ainda não. Aí tem, deixa eu ver só uma outra aqui, que ainda não... Deixa eu ver se... Como nós, jornalistas, podemos romper com essa onda da Rayana. Como nós, jornalistas, podemos romper com essa onda de ódio que desqualifica nosso trabalho e nossa profissão. Não seria um momento... Tá ruim para ler pra caramba. Não seria um momento de também buscarmos... Caramba! Buscarmos um conselho de ética. Aí depois eu explico. Mas, infelizmente, nós não temos conselho, né? A gente não consegue ter porque esse obscurantismo sempre esteve presente nas empresas de comunicação. Entendeu? Elas não querem que a gente tenha conselho. Elas que nos impediram o conselho. Mas continua. Mas... Martim, tem que cortar porque caiu. Tá, joia. Olha só. A gente... Então, vamos passar para as 3 frentes desafiantes aí do jornalismo. Vamos pegar o gancho aí da questão do ódio e nós vamos falar, eu quero falar um pouco desse ambiente, do desafio do ambiente cultural, ou seja, do ambiente
do ambiente, como eu diria assim, do ambiente da sociabilidade contemporânea, né? Ou seja, é a cultura no sentido de modo de viver, né? Uma das marcas desse tempo que a gente vive é exatamente a história de que você está num ambiente absolutamente polarizado. Ou seja, quando você tinha meios de comunicação de massa. Vamos começar do começo dessa crise para chegar no ódio. Uhum. O jornalismo, ele surge quando a sociedade coloca a verdade factual como um balizador das suas relações. É esse o berço do jornalismo. Isso pode parecer banal, mas não é. A humanidade caminhou até o iluminismo para decidir que os laços sociais seriam intermediados por verdades factuais, por verdades racionais e científicas. Né? É a partir daí. E o jornalismo é uma dessas frentes de produção de verdade factual e de disseminação de verdade factual. Uhum. Né? Uhum. O que está acontecendo hoje em dia? Né? Digamos, aquela história da pós-verdade. Ou seja, sim, hoje é o reino do quê? A pós-verdade tem uma definição aqui do Oxford, que definiu isso como a palavra de 2016. É as circunstâncias em que os fatos objetivos são menos influentes em formar a opinião pública do que os apelos à emoção e à crença pessoal. Ou seja, hoje em dia há uma crescente corrente em que você se lixa para a verdade factual, para os fatos, e vai apostar na verdade que te agrada. Ou seja, uma sociedade mobilizada por fake news, por boatos, e ancorada na pós-verdade, ou seja, a verdade que vale é aquela que me agrada, é uma sociedade altamente insípida, altamente inóspita, a palavra é inóspita, por jornalismo. Porque o jornalismo, de verdade, não vai ficar fabricando as verdades que agradam a qualquer um, muito menos aos poderosos. Porque senão ele corrompe a sua natureza. Então, a sociedade da pós-verdade é uma sociedade anti-jornalismo. Porque o jornalismo se ancora no valor da verdade factual e da racionalidade. Sim. E do cientificismo. Além disso, né, nós vivemos uma sociedade crescentemente perversa. O que é uma sociedade perversa? É aquela em que as pessoas, cada um de nós individualmente ou juntada num coletivo de poder, é uma sociedade em que vale a minha verdade para controlar o mundo, para organizar o mundo. Não vale nem a verdade objetiva, nem a verdade factual, nem a verdade científica, vale a minha verdade. E os subordinados a mim são obrigados a viver a minha verdade, a assumir a minha verdade. Quando a sociedade abre mão da verdade factual como baliza dos laços sociais, econômicos e culturais, a gente cai para a barbárie, porque vai vencer a verdade do mais forte, do que grita mais. E aí os oprimidos vão ser aqueles crescentemente oprimidos, cada vez mais oprimidos, e vai se dar a hegemonia tirânica de quem tem condições de impor a sua verdade. Por isso que eu falo que a escalada humanitária em função de eleger a verdade científica ou factual ou objetiva como elo entre as pessoas, foi um ganho civilizatório. E o jornalismo, como caudatário dessa busca, é outro, né, que tem que é um ganho, que é uma ferramenta civilizatória. Mas vamos chegar lá, a história do ódio que a menina falou, que a nossa companheira aí falou. Tem outra pergunta aqui também, mas eu estou conseguindo entender aqui. O que rola com a história do ódio? Quando as verdades factuais e científicas organizavam a vida, quando os meios de comunicação e o jornalismo conseguiam produzir consensos mais generalizados, né, um debate mais racionalizado, você tinha, digamos assim, uma localização dos focos de radicalidade. Quando as mídias digitais ganharam força, houve uma fragmentação, ou seja, houve o fenômeno das bolhas. Essas bolhas são o ambiente perfeito para uma vida perversa.
né, para uma vida de reinar a minha verdade em detrimento das outras. Quando essas bolhas, né, começam a produzir discursos de ódio, há grandes polarizações. E quem é que pena num ambiente de polarização fragmentada de bolhas? É justamente aquele tipo de narrativa que defende verdades factuais, verdades objetivas e consensos que valham para a comunidade toda, independentemente do valor de um determinado grupo ou de um determinado poderoso. Por isso que o jornalismo é atacado. Ele é atacado porque ele é capaz de nomear os fatos, registrar os fatos, dar nome aos bois, e ele é atacado porque ele porta verdades que muitas vezes não agradam aqueles ou que estão no poder ou que estão em bolhas muito fechadas. Né? Só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer uma citação de Freud aqui para fazer a referência à psicanálise. Nessa perversão endêmica que a gente vive, aspas do Freud. Os juízos de valor dos homens são inevitavelmente governados por seus desejos de satisfação e, portanto, são uma tentativa de escorar suas ilusões com argumentos. Ou seja, fora das contenções civilizatórias, esse lado perverso do ser humano, e a gente está produzindo cada vez mais sujeitos perversos, vai cada vez mais buscar as verdades que agradam, né? A qualquer custo. Tem uma pergunta do Roberto Teixeira, que eu estava querendo pegar aqui, mas passou, não. Temos um cenário demonstrado no filme de O Dilema das Redes, onde as grandes empresas tomam conta do modo de vida das pessoas, incluindo o ódio. Acho que está dentro disso que você está falando. Ele finaliza como evitar. O Fabiano também fez uma pergunta, mas eu acabei perdendo aqui. Ele podia repetir a pergunta dele aqui. Essa que o Roberto Teixeira está fazendo está dentro daquilo que você está falando, dessa questão do ódio. Sim. Só que a gente entra num processo das redes que hoje tomam conta de toda a comunicação que você tem nesse país. As redes hoje, elas são muito mais as redes sociais, mais rápidas do que o jornalismo tradicional. Sim, o fenômeno é esse. Você tem uma fragmentação, né? Ou seja, você tem uma fragmentação que é possibilitada pelas técnicas digitais. Essa fragmentação foi potencializada pelo negócio das tecnologias, pelo negócio das mídias digitais. Sim, ou seja, sim. Você vai criando bolhas, incrementando aquela bolha e oferecendo, via algoritmo, o alimento intelectual para aquela bolha, de ideias para aquela bolha, e aquilo vai ganhando um corpo. E as pessoas tomam a ilusão de que a vida é aquilo. E quem está fora daquilo tem que ser exterminado, porque o perverso tem uma lógica dessa forma. Ou está comigo, ou é a morte. Ou está comigo, ou é condenado. É como uma criança de 3 anos que não suporta o contraponto, né? Que não suporta, é um birrento na vida. E as redes fazem isso. Roberto, o que você pode fazer? Primeiro, é tomar consciência de que está vivendo um grave momento da vida social e dos laços sociais. Sair das redes, como já um livro aí que está até aqui na mesa ao lado, né? E fazer uma discussão com as plataformas. As plataformas de mídia digital já deixaram a realidade de prover comunicação pessoal. Elas são gigantes provedores de comunicação de massa. Né? E elas precisam ser regulamentadas. Né? A atividade delas não pode estar só por conta do negócio delas, né? Das decisões de negócio delas. O negócio das mídias digitais está afetando a democracia, está afetando as governanças, e sem dizer que está afetando a vida das pessoas. É um novo ponto de vícios. É mais ou menos dentro disso também, vai caindo e voltando. Caiu, mas dizem que a minha internet também está com problema. Eu não sei, eu estava aqui acertando todos os pontinhos dela. Eu fui, já liguei, desliguei. É normal, né? Nas lives acontece isso, né? Como diz uma amiga minha, falou há pouco, o que a gente mais ouve é: não, seu sinal está fraco, liga seu microfone. Assim que são as lives. Eu acho que o Fabiano fez uma pergunta mais ou menos nesse sentido que você estava respondendo para o Roberto. Dentro desse mercado, dentro dessa luta, se for diferente, Fabiano, depois você me corrija. Dentro dessa luta de mercado, dentro desse mercado tomando conta, né, em todas essas situações que nós estamos vendo, a nossa democracia corre risco. Seria, então, um risco para a nossa democracia?
Não é a nossa democracia, é o paradigma civilizacional, iluminista e democrático que corre risco. Né? A gente precisa entender esse documentário da Netflix. Um dos entrevistadores, me fugiu o nome agora, que tem um livro lá, 10 razões para você abandonar as redes. Este livro aqui, fundamental, da Patrícia Campos Mello, leiam esse livro. Né? A Máquina do Ódio. Leiam esse livro. Esse livro é atualizado até esse ano. Então, assim, ela faz uma autópsia de como que a máquina de ódio e a máquina de destruição dos processos democráticos funcionam no Brasil. Mas tem também um outro livro aqui, que por conta desse fone eu não consigo pegar, que faz a mesma análise lá no governo Trump. Tá aqui em cima na estante. Então, assim, nós temos, é aquilo que eu falava, a partir do iluminismo, a civilização, o pacto civilizatório, escolheu a verdade factual, o cientificismo e a racionalidade para governar os laços. Né? O iluminismo definiu, redesenhou a vida republicana e democrática. Nós estamos vivendo um tempo da história que está jogando isso no lixo. Quando abandona a ciência, quando abandona a razão, quando abandona a verdade factual como laço social. Quando despreza a política da fraternidade, da igualdade, da liberdade e da inclusão. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo de retrocesso absoluto. Né? Tem um livro do Steven Pinker que chama O Novo Iluminismo, que ele reclama que nós reinventemos o iluminismo, porque ele está indo abaixo. Né? A gente acha que a vida civilizada entrou no DNA. Não. A civilização é tão frágil quanto uma vida. Quando morre um sujeito, morre junto com ele um pedaço da civilização. Quando nasce um sujeito, esse sujeito precisa ser educado para a civilização. Se há uma falha nessa transmissão geracional dos valores civilizatórios, a gente chega onde chegou. Nós deixamos de produzir um sujeito, falando psicanaliticamente, um sujeito neurótico, que é aquele que absorve as regras e se compromete com a vida pactuada, e estamos crescentemente produzindo sujeitos perversos, que vale a regra dele. E aí, nesse mundo em que pode tudo, né, os perversos de antigamente estão pondo as asinhas de fora e dialogando com os perversos novos. Aí, você, no caso nossa do jornalismo, que é uma profissão humana, é uma profissão humana, humanística, né? Como Sim. que a gente trabalha todos esses fatores nessa nossa definição de profissão, que ela como é que eu vou trabalhar na construção na construção social do país? Com toda essa situação, dentro daquilo que nós precisamos ter, nós temos que ter uma profissão humana. Sim. O tecnicismo não pode imperar na nossa profissão. Como que a gente, com tudo isso que você falou, com tudo isso que nós estamos vivendo, como que a gente faz essa construção social? A primeira coisa na vida, né, na vida do sujeito e na vida dos coletivos, é prestar atenção na vida. E entender que a vida é uma invenção. Né? A história não tem destino. Né? A história é uma invenção e uma reinvenção cotidiana, é uma disputa de hegemonias. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Pessoal e coletivamente, o dia de hoje é só o dia de hoje. O amanhã não tem que repetir o dia de hoje. Então, a primeira coisa que qualquer um de nós tem que entender é que não há fatalismo. Não tem nenhum caminho dado. O amanhã vai ser o que a gente decidir. Nesse propósito, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa é entender o mundo louco que a gente está vivendo. Segunda coisa é não se desesperar por isso. É entender como chegamos até aqui e entender como que a gente pode mudar o destino de lá. O jornalismo tem papel essencial. Tanto é que, ao longo da sua história, ele é o primeiro atacado em regimes totalitários ou perversos, como você queira chamar. Né? Porque ele é o jornalismo de verdade. Quando eu falo jornalismo de verdade, é aquele jornalismo que trabalha com verdade factual. Né? E é minimamente comprometido aí com as bases da objetividade e da neutralidade para tentar fazer fidedigno o relato do fato com o próprio fato. Então, assim, isso é um dado. Outra coisa, nas nossas escolas de comunicação, não tem jeito, nós temos de priorizar duas grandes frentes. A frente da técnica,
porque a base técnica da vida, como já Milton Santos descreveu lá nos anos 2000, ela mudou radicalmente e ela está sendo usada perversamente. Leiam esse livro, lançado em 2000, por uma outra globalização do Milton Santos, é profético, foi o último livro dele, e ele já lá acusava, falava, as técnicas digitais são as mais dóceis e doces que o homem jamais inventou, mas hoje elas são usadas perversamente, porque elas insidiosamente manipulam e controlam a humanidade. Né? Isso nos anos 2000. Então, a técnica tem que ser as faculdades, os cursos de comunicação, jornalismo, precisam investir na formação humanística dos jornalistas. Os jornalistas precisam entender que a história não é natureza, que a vida é uma disputa de hegemonia, que o jornalismo tem um papel crucial, né? Ainda que completamente desafiante, porque ele faz parte de um negócio, né? Mas o jornalista não é o dono do jornal, o jornalista não é o empresário de jornalismo. Ou seja, o jornalista precisa entender o seu lugar e precisa entender o lugar da narrativa que ele produz nesse contexto amplo de invenção da sociedade. Fabiano parece que repetiu. Fabiano repetiu, a pergunta eu não consegui ver. O mercado da atenção que existe a partir das plataformas digitais é incompatível com a democracia, e se isso, como o jornalismo pode estar nesse espaço sem ser engolido por ele? Sim, Fabiano, boa noite. A gente chama, eu estudo essa história da atenção já desde 2014. Inclusive, um livro que eu lancei, Os Públicos Justificam os Meios, trata exatamente disso. Eu vou fazer uma citação aqui, que está aqui no que eu separei, aspas, para o Herbert Simon, que foi Nobel de Economia nos anos 70. Em 1970, ou seja, quando eu nasci, há 50 anos atrás, ele escreveu o seguinte, aspas dele, o que a informação consome é bastante óbvio. Consome a atenção de seus destinatários. Assim, uma riqueza de informação cria uma pobreza de atenção. Fecha aspas. O conceito de economia é um conceito grego. A economia é a ciência que cuida da gestão de recursos escassos. A gente vincula a economia a dinheiro, porque dinheiro costuma ser a coisa mais escassa na vida da gente. Mas a atenção é uma habilidade escassa na nossa humanidade. Então, o que uma informação consome? A nossa atenção. Se tem muita informação, nós vamos ficar pobres de atenção. É essa economia da atenção que está desfavorável hoje, que é aquilo que é a fragmentação. O que as redes sociais fizeram? Elas cativam a atenção, elas capturam a atenção. Né? E por que elas ganham muito dinheiro? Por que os bilionários estão nesse campo? Porque com a atenção devotada, você modela e você explora tudo aquilo que a mente e o corpo humano pode oferecer. Como é que o jornalista pode entrar nisso? Isso é um desafio. É outra frente desafiante, que é o desafio da narrativa. Eu citaria 3 desafios da narrativa jornalística. Um é esse mercado da atenção, essa economia da atenção. Né? Como é que o jornalismo vai fazer uma narrativa atraente e, ao mesmo tempo, técnica e responsável, né? Eticamente correta? Isso é um desafio para o jornalismo. Tem outros 2 desafios, meus caros. Né? Um desafio é essa desintermediação que houve. Ou seja, as organizações, os poderosos e os políticos estão bypassando a intermediação jornalística e criando comunicação direta. Né? Tem um livro, para quem quiser entender isso é essencial, chamado Informar Não é Comunicar, do Dominique Volton. Ele é de 2010, mas ele fala um pouco disso. Né? Ou seja, a gente acha que todo mundo tendo acesso a polos de comunicação técnica não precisa da intermediação jornalística. Achava que não precisava. Né? A pandemia trouxe essa novidade. Né? Ou seja, o jornalismo aumentou sua audiência fazendo uma boa intermediação. Né? Esse é o papel do jornalismo. É, no meio de muitas informações, fazer aquela seleção essencial e entregar para o seu público de modo correto e de modo claro,
e compreensível, né? O Volton faz uma metáfora excelente. Não é porque você tem uma farmácia em cada esquina que você não precisa mais dos médicos. Vale a mesma figura. Não é porque você tem informação para todos os cantos que você não precisa mais de jornalismo. Muito pelo contrário. Quanto mais informação, mais jornalismo. Necessário. O pulo do gato é como fazer a atenção devotada para o jornalismo. E nós caímos na história da valorização da verdade. O grande problema do jornalismo hoje é a recusa das pessoas em lidar com a verdade factual, né? Dos poderosos, as pessoas que levam a vida cotidiana, o que elas querem? O jornalismo nem sempre porta boas notícias. Para os poderosos, quase nunca. Para o cotidiano, também não. Então, eu vou fazer da minha vida midiática um entretenimento. Ou seja, a saída para o jornalismo, e aí eu vou reclamar aqui um conceito que o Gramsci elaborou na primeira metade do século XX, é a saída da sociedade civil com todos os elementos, com todos os meios da sociedade civil, fazer um letramento jornalístico. A sociedade precisa assumir, a sociedade civil, né? Quem discute as questões da vida no campo cultural, político e ideológico, precisa defender o jornalismo como uma conquista civilizatória. E é preciso fazer um letramento. Quando eu falo um letramento, eu chego na terceira questão do jornalismo. Tem uma pesquisadora paulista chamada Juliana Doreto. Ano passado, retrasado, eu estava num congresso lá na Federal Fluminense e ela apresentou uma pesquisa que ela faz com crianças e adolescentes. Olha o resultado da pesquisa. Crianças e adolescentes de escolas públicas de São Paulo não sabem o que é uma notícia. Não sabem. Eles não reconhecem uma notícia jornalística. Isso, assim, isso é até plausível, porque as redes sociais têm lá newsfeed. Tudo que tem naqueles feeds é menos notícia. Uma criança, um adolescente que cresce achando que aquilo é notícia, que tudo é notícia, não vai ser capaz de definir o que é notícia. A notícia é uma narrativa inventada em meados do século XIX que impulsionou o campo do jornalismo. Só que eu, você, os colegas que estão aqui, sabem muito bem o que é uma notícia, né? É o relato de um fato com respostas diretas, assertivas, que buscam ser fidedignas. Para quem cresce mergulhado em redes sociais, notícia é qualquer coisa que aparece no newsfeed dele. Então, é grave nesse ponto. É um problema de atenção, é um problema de desvalorização da verdade, e é um problema de desintermediação, e é um problema de próprio reconhecimento da narrativa do jornalismo, né? Que se coloca hoje como um grande desafio. E isso empobreceu, a gente não vi mais perguntas aqui agora no momento, mas tudo isso que está acontecendo, tudo isso que está relatando, que a gente está conversando, isso empobreceu o jornalismo. Vou colocar no Brasil, mas acredito que no mundo inteiro. Empobreceu bastante o jornalismo. E qual seria a nossa saída? A gente tem tantos, nós jornalistas no dia a dia, temos tantas encruzilhadas para vencer, para poder trazer a notícia verdadeiramente com credibilidade para as pessoas, apesar de vários céticos, que as pessoas, não é aquela notícia que ela quer outra, não é aquela verdade, ela quer uma pós-verdade. E tudo isso empobreceu o jornalismo. Como sair dessa? Como conseguir fazer um jornalismo de credibilidade? Como é que a gente faz isso? A gente tem várias frentes para enfrentar, né? Como eu disse lá no começo, nós temos uma realidade bastante inóspita à atividade jornalística, né? Assim, nós que somos de um outro tempo do jornalismo, assistirmos a jornalistas sendo atacados na rua é uma cena absolutamente surreal. Sim. Né? É surreal. Tudo bem que há pessoas que se travestem de repórteres, mas não são repórteres, né? Mas as pessoas deviam ter minimamente, né, a noção do que é o jornalismo, né? E mais, não confundir alhos com bugalhos. E mais, se há um jornalismo que não serve, não joguemos fora a criança com a água suja, né? Ou seja, tudo isso é uma questão de fundo educacional e civilizacional, Suzana. Ou seja, a cena
que torna árida a vida do jornalista começa nesse fundamento da vida que a gente vive hoje, do desprezo àquilo que o jornalista tem para oferecer, que é a verdade factual. Né? O desprezo do mais alto ao mais baixo escalão. Como se enfrenta isso? Investindo na educação iluminista, investindo na educação para a emancipação. Isso se faz dentro de casa, isso se faz nas escolas, isso se faz na formação do jornalista. Que é outra demanda muito séria na sociedade de hoje. Aquilo que eu falava, há que se investir na formação humanística do jornalista. Sim. O jornalista precisa entender o papel social que ele tem. E eu não sei se nos últimos tempos a formação do jornalista, digamos assim, priorizou essa discussão. Né? A gente até teve vários reveses aí de necessidade de diploma, de necessidade de registro com diplomados. Ou seja, as empresas apoiaram isso e quando elas apoiaram isso, elas não perceberam que estava dando um tiro no pé, porque elas estavam empobrecendo o capital simbólico delas. Né? Ou seja, quando qualquer um pode ser jornalista, essa profissão se torna menos importante, ela é fulanizada, mas os empresários não tiveram a inteligência de perceber para além da questão momentânea. Então, assim, é preciso investir numa outra sociedade, numa sociedade que valorize aquilo que o jornalismo de verdade tem para entregar, que é a verdade factual, né? e que é a vigilância dos poderes. É preciso que a gente, na formação dos profissionais, né? É preciso que o jornalismo seja assumido pela sociedade civil como alguma coisa importante para a promoção da vida civilizada, democrática e, no nosso caso aqui, republicana. Ou seja, o que eu estou dizendo para você, Su, é que não é uma solução simples e é uma solução de amplas frentes. A Europa já está fazendo isso. Por exemplo, um caminho muito simples. A Europa, a Espanha, fundamentalmente, a Austrália agora está caminhando para isso, cobrar das plataformas que distribuem conteúdo jornalístico sem pagar nada a quem produz. As plataformas têm que financiar aquilo que elas produzem. Né? Porque o que pode parecer aos olhos das pessoas que é democratização de acesso à informação é a ruína do jornalismo, do financiamento do jornalismo. Né? Então, assim, a sociedade precisa debater. O Habermas já colocou isso lá na Alemanha. Está se discutindo no mundo, a Federação Internacional está discutindo, a gente tem grupos discutindo aqui, o Congresso está discutindo também. Cobrar nas redes, cobrar a publicidade, que elas paguem impostos. Está se discutindo uma forma também de reverter isso para o jornalismo. Sim, isso é importantíssimo. Como? Isso é uma ponta, né? Isso é uma frente, que é o financiamento do jornalismo. Né? O jornalismo, ele é um negócio, e ele sobreviveu desde a sua constituição como campo pela publicidade. Nessa nova contingência midiática e da digitalidade, a publicidade migrou e evaporou. Né? E quem mais está lucrando, ou quem está lucrando muito com a publicidade, inclusive por quem entrega produto jornalístico, não se responsabiliza pela produção desse conteúdo jornalístico. Né? Não se trata aqui de salvar empresário da comunicação, não. Se trata aqui de viabilizar a atividade jornalística. É preciso que isso fique claro. Sabe? E a sociedade também precisa produzir outros modos elaborar outros modos de produção, como o jornalismo colaborativo. O fato é que nós, enquanto pensadores, enquanto jornalistas, enquanto intelectuais, nós precisamos entender que é preciso abrir uma frente de defesa e de promoção do jornalismo junto à sociedade. Isso é um papel de resgate civilizatório. É preciso prestigiar o bom jornalismo. Sabe? É preciso colocar o jornalismo no lugar dele e prestigiar esse jornalismo. Porque o ataque bem-sucedido ao jornalismo elimina toda uma frente de vigilância dos poderes, quaisquer poderes. Quaisquer poderes. Pois é, as pessoas estão perguntando isso mesmo, a questão do futuro que você acabou de falar. Tem uma pergunta aqui do André Hess. As plataformas precisam assumir maior responsabilidade pelo conteúdo que difundem. É um comentário. Claro, as plataformas estão sendo cobradas, elas também têm que assumir maior responsabilidade pelo conteúdo que difundem. Porque se a gente pensar no projeto de fake news que vem sendo discutido na Câmara, não é um projeto para a população.
o que eu tenho lido, o que eu tenho visto, não é um projeto para resguardar, e sim é para resguardar vários políticos. E as plataformas ficam tranquilas. É mais ou menos, eu acho que isso. Não sei se o comentário do André, né, também fala isso. E o outro também, outra pessoa perguntou a respeito do futuro, aquilo que você tinha respondido antes. O nosso futuro é um futuro meio incerto, né? Uhum. A nossa live aqui termina às 9, é isso? Ela dura 1 hora, não Ela é? termina não, termina às 9. Ela tem ainda, nós temos ainda uns 10 minutinhos. 10 a Be- 12 minutos. Beleza. Eu separei aqui algumas análises de perspectiva, alguns pontos de perspectiva, e vou pegar esse gancho aí Legal. Uhum. que o André, um abraço, André, colocaram. Sobre o futuro. Vamos começar pelas plataformas, né? Outra pessoa que perguntou sobre o futuro. Tanta gente está entrando. Desculpa, que eu não estou conseguindo ler o nome de todo mundo, porque é muita gente aqui. Graças a Deus, todo mundo participando. Pois bem, o que acontece? A internet, eu não sei se alguém lembra, se algum jornalista ou algum estudioso da comunicação lembra de um sujeito chamado Pierre Levy, né? O Pierre Levy, lá na virada do milênio, Uhum. no primeiro approach com as técnicas digitais, falava que nós criaríamos a inteligência coletiva. Ou seja, essa grande conexão em rede digital acabaria criando a inteligência coletiva. Passadas 2 décadas, a gente criou a estupidez coletiva, né? O obscurantismo em rede. Obscurantismo, isso. Obscurantismo em rede, né? Uhum. Porque a gente podia fazer uma live só sobre psicanálise e comunicação, psicanálise e jornalismo, para explicar um Já uma pouco boa proposta. de Faremos porquê, uma outra, boa proposta. de porquê que a perversão sobrepujou a inteligência, digamos assim. Mas é o que está lá, né? O que Humberto Eco disse, né? Antigamente, um idiota falava no bar e ficava lá. Hoje ele tem audiência das redes Ele e fala. audiência de bolhas, né? É. Então, assim, houve uma certa ilusão, né, de que os cyberterritórios, de que o território da internet era um território livre. Pouca gente entendeu que a internet e as redes dela são um território privado. É como se você abrisse a porteira quando você abre uma conta e entrasse para uma fazenda. Aquilo lá é propriedade privada. E toda vez que alguma coisa é de graça, você é o produto, como está dito lá no documentário da Netflix, e a gente já discutia isso por aí. Ou seja, você estava entrando numa grande vitrine para ser exposto, para se expor e para ser usado. Os donos desses macro territórios digitais surfaram ou navegaram ou voaram em céu de brigadeiro como os grandes promotores da liberdade planetária. E eles estavam encapsulando a sociedade em bolhas e manipulando essas bolhas da sociedade. Não pelo prejuízo, digamos, subjetivo ou pelo prejuízo do consumismo, mas o mundo e os poderosos só abriram os olhos para a realidade da privatização da vida planetária, desse 7º continente de bytes, quando apertou no calcanhar deles. O que houve? A interferência no mundo da política. Quando esse mundo livre, sem terra sem lei, território sem lei, começou a interferir na vida dos políticos, aí alguém alertou, epa, peraí, mas isso aí não era a terra da fantasia? Isso aí não era a terra da felicidade? Como é que é essa história? Né? E aí estão começando a olhar para essa propriedade privada. O que está acontecendo hoje? Os donos desses territórios, que são poucos, não são os que tomam conta desse 7º continente de bytes, estão dizendo, olha, não se preocupem, a gente tem autorregulação, a gente está até derrubando redes, a gente está até derrubando perfis, a gente está até derrubando conteúdos, pode deixar com a gente. Não pode. O argumento que permitia essa autonomia das redes é que aquilo era comunicação pessoal. Não é comunicação pessoal, é comunicação de massa. Um conteúdo que atinge milhões, e que atinge milhões ao redor do mundo,
não pode ser encarado como comunicação pessoal, como carta. Isso é uma nova grande mídia de massa, ou de massas. E é preciso, só que isso é uma novidade. E é preciso que a sociedade, a partir dessa janela aberta pelos interesses dos políticos, discuta. A sociedade civil, pessoal, eu volto a dizer, o caminho fundamental, está acabando aqui, o caminho fundamental para a gente... ainda temos 10 minutos, 9 minutos, pode tranquilo, eu vou te falar. 1 minuto antes eu falo, para encerrar. Tá bom, tá bom. O caminho fundamental que nós temos, pessoal, é o fortalecimento e o revigoramento da sociedade civil. Eu sei que para alguns que estão nessa sala, alguns nunca ouviram falar desse conceito ou ouvem esse conceito de forma banalizada. Outros que têm uma história na vida política cresceram, se formaram politicamente trabalhando com esse conceito, né? Como professor, não posso deixar de lado isso. O que é a sociedade civil? Né? O Antônio Gramsci, que fez uma revisão marxista já a partir da experiência do comunismo real e fez a produção intelectual dele, a maior parte dela, preso na Itália fascista, com água na canela, nos porões das prisões fascistas italianas. Produziu toda uma obra que se chama Cadernos do Cárcere, que era jornalista, que discutiu muito o papel do jornalismo na produção de hegemonia e contra-hegemonia, né? Ele que cunhou esses dois conceitos. Ele entende que a vida se organiza em sociedade política e em sociedade civil. A sociedade política é a sociedade dos poderes, do poder executivo, legislativo e judiciário. Só ascende a sociedade política, que é quem faz a condução da vida das pessoas, quem é hegemônico na sociedade civil. A sociedade civil é o quê? São as igrejas, são os sindicatos, são os veículos de comunicação, são as associações, são os partidos. Ou seja, isso tudo que foi enterrado no auge do neoliberalismo. O neoliberalismo soterrou a sociedade civil com a falácia de que os mercados se regulavam e a gente não precisa de política. Só que a política, que foi controlada, digamos assim, até determinado momento, com o fenômeno das redes, com essa fragmentação que a gente falava, ela cresceu, ela se avolumou num outro modelo que já não era mais o da social-democracia ou da civilização iluminista. Ela ganhou um corpo nos escombros e nas escuridões das redes como uma política fascista e populista, né? Ou seja, a nossa única capacidade de alcançar novamente a sociedade política é mobilizar a sociedade civil nesse esforço de reinventar o iluminismo. E, nesse caso, de fortalecer, de reinventar o jornalismo. Esse é o caminho, né? É o caminho de reforçar a vida no âmbito da sociedade civil. Esse é o caminho, não tem outro, né? É esquecer esses paradigmas de cada um por si, Deus para todos, sairmos das nossas bolhas e para a disputa de hegemonia no âmbito da sociedade civil. Também usando as mídias, os recursos tecnológicos, né? Mas entendendo que isso é um movimento político, isso não é um movimento de pura diversão ou um movimento aleatório, né? Ou seja, é preciso que a sociedade civil se organize, que debata, né? E que faça a defesa da racionalidade, do cientificismo, da liberdade, do pluralismo, da fraternidade, né? Do amor ao próximo, da compaixão. Não tem jeito, meus caros, assim, e minhas caras. A gente está destinado a conviver, né? E o melhor é produzir uma convivência pacífica e fraterna. O caminho fora da fraternidade e da compaixão, do amor ao próximo e da corresponsabilização é o caminho da barbárie, que o mundo já experimentou e a gente está fazendo quase um século aí, de uma das piores experiências do que é a falta de fraternidade, do que é o abandono das contenções civilizatórias, né, que foi o nazismo, que foi o fascismo, né, que a gente está vivendo aqui. De perspectiva, né, que eu separei aqui, né, a primeira coisa... Nós temos mais 3 minutinhos para fechar. Beleza, vou passar rapidamente aqui. Ó, o jornalismo precisa dessa mobilização da sociedade civil, né? Mundo afora isso está rodando, isso tem que aparecer aqui no Brasil, né?
A gente precisa, enquanto sociedade civil e organizações da sociedade civil, investir no letramento midiático e jornalístico. Ou seja, é preciso dizer o que é essa nova mídia digital, os riscos dela, né? Conforme está nesse livro aqui e outros tantos, né? Tem um livro aqui também do Ricardo Gandô que vale a pena dar uma olhada nele, é um livro rapidinho, é a dissertação de mestrado dele, né? O jornalismo, ele precisa enfrentar